lacrinhos e lacrinhas do meu coração, sejam muito bem-vindos ao Biologando. Eu sou a professora Lúcia Soares, eu sou professora de Biologia e hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma videoaula sobre os transportes através da membrana. Então, se você quer aprender mais sobre esse tema, assista o vídeo até o final e, óbvio, não deixe de se inscrever no canal, de deixar seu like e assim valorizar o profissional da educação. Certo? Gente, então vamos lá. Vamos falar sobre os tipos de transporte realizados através da membrana plasmática. Vamos falar sobre esses processos de troca entre a célula e o meio externo. E isso, como nós vimos em um vídeo anterior, se deve à propriedade que a membrana plasmática tem de ser uma membrana semipermeável, de permitir a entrada e a saída de substâncias. Só que essa entrada e saída de substâncias ela vai ocorrer a partir de dois tipos de processos. Um processo, que é o que nós vamos estudar hoje, o processo chamado de passivo. O processo passivo, gente, ele está diretamente relacionado ao não gasto de energia, ou seja, é aquele tipo de processo que ocorre sem o gasto de energia, e quando nós falamos de energia, obviamente estamos falando de ATP, da famosa molécula adenosina trifosfato. Então, esses transportes passivos, para que ocorram, não vão gastar aí o nosso ATP, ok? E são três tipos de transporte passivo que nós conhecemos e que nós vamos estudar nesse vídeo hoje. O primeiro é a difusão, depois nós temos a difusão facilitada e por último, porém não menos importante, a nossa amiga topíssima osmose, certo? A nossa membrana plasmática também vai realizar processos de transporte ativo. Os transportes ativos que acontecem através da membrana, gente, são aqueles transportes que vão acontecer com gasto de energia, ou seja, para que eles ocorram, vai haver sim gasto de ATP. E quando nós falamos de transporte ativo, o mais famoso que nós temos é a bomba de sódio e potássio. Porém, também vão existir outros processos ativos, que são aqueles processos mediados por vesículas. A exemplo da endocitose e exocitose, que serão assuntos, gente, para um próximo vídeo. Tá ok? Compreenderam bem até aí a diferença entre transporte ativo e transporte passivo? Quem são eles? Mesmo que você não consiga aprender nada, saiba diferenciar quem é ativo, quem é passivo. Certo? Então, vamos lá. Continuando. Gente, antes de nós entrarmos nos tipos de transporte passivo propriamente dito, é muito importante que vocês tenham em mente o conceito do que é solução. E a Lúcia, solução é aquele negócio da química, eu não sou muito bem em química, eu estava entendendo passiva, ativa até agora há pouco, agora já não estou entendendo mais. Gente, é muito necessário que vocês tenham aí do outro lado, na cabeça de vocês, o que é uma solução. E a solução, gente, é super simples, é bem simples. A solução vai envolver o soluto, que normalmente é a água, certo? E um solvente. Um que dilui, um que é diluído. Então, eu vou dizer a vocês que o soluto é a estrutura que vai ser dissolvida. Ou seja, as substâncias que eu misturo com a água, por exemplo, com raras exceções, eu vou chamar de soluto. E o solvente, gente, é o que dissolve. Ou seja, o solvente, na maioria das vezes também com raras exceções, esse solvente vai ser quem? A água. Quando eu tenho um soluto e um solvente, eu digo que eu estou formando uma solução, certo? Vamos lá. Lúcia, deixa eu ver se eu entendi. O cloro é soluto ou solvente? Cloro. O cloro não é água, que a água é solvente. O cloro é soluto. A glicose não é água, que a água é solvente. O cloro é soluto. Ou seja, tudo aquilo que é dissolvido na água é soluto. E a água é o que? Solvente. Quando eu misturo soluto com solvente, eu tenho uma solução, certo? E a quantidade de soluto dissolvido em uma quantidade... A quantidade de soluto dissolvido em uma quantidade de solvente
forma a concentração de uma solução. E essas soluções, gente, elas podem ser de 3 tipos. Ela pode ser isotônica, ou seja, eu vou ter a quantidade de soluto e solvente iguais, certo? Eu posso ter uma solução hipertônica, ou seja, aquela solução que eu vou ter uma quantidade de soluto superior à quantidade de solvente. E eu vou ter, por último, uma solução hipotônica, que é aquela solução na qual eu vou ter uma quantidade de soluto menor do que a quantidade de solvente. Então, vamos lá, retrospectiva. Isotônica, quantidades iguais de quê? Soluto e solvente. Hipertônica, mais soluto do que solvente. Hipotônica, menos soluto e mais solvente. Bota aí no juízo de vocês esses 3 conceitos, porque nós vamos precisar muito deles para nós compreendermos os tipos de transporte passivos que existem na membrana plasmática. Então, vamos lá, dando continuidade. Simbora. Vamos começar a falar sobre os tipos de transporte passivo. Lembrando, gente, que o transporte passivo é aquele tipo de transporte que ocorre sem gasto de energia, ou seja, sem gasto de ATP. E o primeiro tipo de transporte passivo que nós vamos falar, gente, é a difusão simples. A difusão simples, gente, é aquele tipo de transporte passivo que ocorre a favor do gradiente de concentração. Ou seja, as substâncias elas vão atravessar a membrana sempre no sentido de onde eu vou ter uma maior concentração de soluto para o local onde vai existir uma menor concentração de soluto. Ou seja, vai passar do meio mais concentrado em soluto para o meio menos concentrado, como nós estamos vendo aqui, ó, na imagem. Vai atravessar a membrana plasmática do meio mais concentrado para o meio menos concentrado livremente, certo? A membrana ela vai ser semipermeável a quem, gente? Ao soluto. Difusão simples é o tipo de transporte que acontece com quem? Com o soluto, certo? E para que essa difusão aconteça, deve haver diferença na concentração do soluto dentro e fora da célula. Por isso que nós dizemos que é o tipo de transporte que acontece, ó, do meio mais concentrado em soluto para o meio menos concentrado em soluto. Óbvio, nas provas que vocês vão fazer por aí, não vai aparecer assim tão simples, né? Então, vamos ver um caso bem comum como exemplo de difusão simples. Gente, um caso bem simples de difusão que nós podemos citar é o que acontece entre os alvéolos pulmonares, né? Que são as bolsinhas de ar que nós temos lá no interior dos nossos pulmões, e os nossos vasos sanguíneos. Vocês acham que vai existir mais oxigênio no interior dos alvéolos pulmonares ou nos vasos sanguíneos? Vamos parar para pensar um pouco. Ah, Luz, que eu acho que vai ter mais oxigênio nos alvéolos pulmonares. O oxigênio, ele é o quê? Soluto ou solvente? Soluto. Se o oxigênio é soluto, a tendência dele é o quê? É ele sair do local onde ele está em maior concentração para ir para o local onde ele está em menor concentração, na finalidade do quê? De igualar as concentrações dentro e fora da célula. Então, gente, a tendência é do oxigênio que está em maior concentração nos alvéolos pulmonares sair dos alvéolos pulmonares, que é um meio hipertônico, né? E ir na direção dos vasos sanguíneos, que é onde o oxigênio está em menor concentração, que é um meio hipotônico, tá certo? Então, é o exemplo clássico de difusão, é o oxigênio saindo dos alvéolos migrando em direção aos vasos sanguíneos. Se aparecer isso para você numa prova aberta, você vai dizer que os alvéolos pulmonares é um meio hipertônico que tem uma maior concentração de oxigênio
e que a tendência desse oxigênio é passar para o meio onde ele está numa menor concentração, que é o meio hipotônico, nesse caso, os vasos sanguíneos, certo? Como eu já tinha falado para vocês anteriormente, na difusão, o movimento das partículas é ir de onde para onde? É ir do meio onde elas estão mais concentradas para o meio onde estão menos concentradas, com a finalidade de que, gente? De igualar essa concentração de soluto. Lembrando que a difusão simples, ela acontece com soluto, tá certo? Gente, nós temos também um outro tipo de transporte passivo, que nós vamos ver agora, que é um tipo de transporte passivo que também não gasta energia, não gasta ATP, que é um transporte passivo chamado de difusão facilitada. Qual é a diferença da difusão simples para a difusão facilitada? Na difusão facilitada, as substâncias vão conseguir atravessar a membrana plasmática através de um auxílio de proteínas integrais. As proteínas integrais que estão presentes na membrana, como nós estamos vendo aqui na imagem, elas vão ajudar a fazer o transporte de substâncias de dentro para fora da célula e de fora para dentro, certo? A difusão facilitada, gente, também é um processo de transporte passivo que acontece apenas com quem? Só acontece, gente, com o soluto. Acontece com a água? Não, porque a água é solvente. Só vai acontecer com soluto. E esse soluto vai se ligar às proteínas integrais para poder ser transportado para o interior da célula ou então para ser transportado para fora da célula, já que são moléculas um pouco maiores que não vão conseguir atravessar sozinhas essa membrana plasmática, certo? Essas proteínas têm a finalidade de facilitar a entrada e a saída dos solutos. Aqui, olha, os tipos de proteínas integrais, né? Temos os canais iônicos, que permitem a passagem de íons. Esses canais iônicos, eles vão se abrir sob algum estímulo. E temos as proteínas carreadoras, que são chamadas de permease, que vão transportar, como por exemplo, aminoácidos, vão transportar, por exemplo, glicose, outros monossacarídeos, certo? Essas enzimas permeases, essas proteínas carreadoras, a exemplo da permease, ela vai atuar, por exemplo, como enzima. Quando você está lá no primeiro ano que você estuda enzima, você percebe que algumas enzimas elas têm função catalisadora. A função catalisadora nada mais é do que acelerar, né, algumas reações. E é importante que exista essa enzima catalisadora, essa permease com função catalisadora, para que ela facilite a entrada de glicose na célula, já que a glicose é a nossa molécula que tem a função de fornecer energia para as nossas células. Então, quanto mais rápido for a entrada de glicose, mais energia as nossas células vão ter. Então, é importante, a importância dessas proteínas permeases são importantes para trazer a glicose para dentro da nossa célula para ter um fornecimento de energia. E acontece isso graças ao tipo de difusão facilitada. A difusão facilitada, assim como a simples, é o tipo de difusão que ocorre do meio mais concentrado em soluto, ou seja, o soluto ele vai atravessar a membrana do local onde ele está em maior concentração para o local onde está em menor concentração, certo? De quem? De soluto. Vai atravessar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado através de quem? Através das proteínas integrais, através das permeases, certo? O exemplo clássico é o da glicose. Lembre que a glicose tem que entrar na célula, porque a glicose é energia e nossas células elas precisam de energia. E por último, porém não menos importante, vamos falar sobre ela, aquela que você tem que colocar no juízo, tamanha a importância que ela tem, que é a nossa amiga osmose. Gente, a osmose é o último caso de transporte passivo, que é aquele transporte que para que ocorra não gasta energia, certo?
O transporte passivo, que é a osmose, ele acontece com quem? Acontece, gente, com o solvente. Solvente, quem é o solvente mesmo? Bingo! O solvente é a água. E a função da água é o quê, meu povo? A função da água é diluir. Por exemplo, aí na sua casa você salgou um arroz, você salgou um feijão, você faz o quê para corrigir o sal? Tasca a água. Para quê? Para que a água dissolva esse sal e você consiga fazer a correção do tempero. Não é isso? Então, gente, isso é o que a osmose faz. A osmose vai fazer com que a água ela vá de onde eu tenho uma menor concentração de soluto para onde eu tenho uma maior concentração de soluto. Porque a função da água, meus amores, a função da água é diluir. E a tendência da água é essa, é ir do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado. Para exemplificar a osmose, eu trouxe aqui para vocês 3 tipos de soluções. Primeiro, a solução hipotônica, que é aquele tipo de solução em que eu tenho uma menor concentração de soluto. Tem o B, a solução isotônica, que é aquela que eu tenho a concentração de soluto igual a de solvente. E eu tenho a solução hipertônica, que é aquela solução que eu vou ter uma maior concentração de soluto em relação ao meu solvente. Aí aqui nessas minhas 3 soluções eu fui lá e joguei em cada uma delas uma célula humana responsável pelo transporte de oxigênio, chamada de hemácia. Quando eu pego essa hemácia e jogo nessa solução hipotônica, o que é que vai acontecer? Eu peguei a hemácia e joguei na solução hipotônica. Essa solução hipotônica, ela tem uma concentração de solvente menor, fora da célula. O meio ele está menos concentrado. A água vai para onde o meio é menos concentrado, do mais para o menos? Não. A osmose é exatamente o contrário. A água vai do meio menos concentrado para o mais. Então, aqui, gente, a tendência da água é fazer o quê? Não é ela sair da célula, é ela entrar. Por quê? Porque o meio está mais concentrado em solvente no interior da célula, já que ela está numa solução hipotônica. Então, a tendência da água é entrar na célula. E quando a água entra na célula até atingir um determinado limite, nós dizemos que essa célula ela ficou túrgida, certo? Aqui eu tenho uma solução isotônica. Na solução isotônica, iso quer dizer igual. Eu tenho a mesma concentração de água e a mesma concentração de soluto. Então, de boa, a água vai entrar e vai sair e vai ficar tudo ok, uma igualdade de concentrações. Aqui na letra C eu tenho uma solução hipertônica. Na solução hipertônica eu vou ter um meio onde a minha concentração de soluto vai ser muito grande. Eu vou ter mais soluto do que solvente. E a tendência da água na osmose é fazer o quê? É sair de onde eu tenho menos solvente, menos soluto, para ir até onde eu tenho mais. Então, se eu tenho mais soluto aqui fora, a tendência da água é sair da célula para ir para o meio. Então, a água ela vai sair do interior dessa célula, dessa hemácia, para ir para o meio hipertônico, para diluir o excesso de soluto. Então, à medida que a água vai saindo da minha célula, ela vai murchando em um processo que eu chamo de plasmólise. Gente, é isso que a osmose faz. Ela vai diluir do meio onde eu tenho menos soluto para o meio onde eu tenho mais, certo? Aqui eu trouxe para vocês outra imagem que fala sobre esse processo. Gente, aqui, ó, eu tenho um meio que é um meio hipertônico. Eu tenho aqui esse meio, que é um meio rico em soluto. Essas bolinhas aqui do lado amarelo são soluto e essas aqui do lado azul são solvente, a água. Aqui, gente, eu tenho muito soluto, muito soluto. É um meio hipertônico. A tendência da água é fazer o quê? A tendência da água é sair para onde o meio está hipertônico.
Então, a água ela vai sair daqui do meio onde ela está para vir diluir no meio hipertônico, certo? Aqui nós podemos observar que as concentrações de soluto e dissolvente elas são iguais. Por tabela, eu digo que esse meio é um meio isotônico. E aqui, gente, eu tenho meio hipotônico. Esse meio ele tem uma menor concentração de soluto. E a tendência da água é fazer o quê? É ir em busca onde eu tenho uma concentração de soluto maior para diluir. Então, se aqui eu tenho pouco soluto, a água não fica aqui. Ela sai para ir para onde eu tenho uma maior concentração desse soluto. Aí, o que é que acontece quando eu pego uma célula animal, por exemplo, uma hemácia, e coloco essa minha hemácia no meio hipertônico? Se eu jogo minha hemácia no meio hipertônico, a tendência da água é sair da hemácia, é sair da célula. Por quê? Porque o interior da célula é um meio hipotônico e a água ela vai para o meio hipertônico. Ela sai de onde eu tenho uma menor concentração de soluto para o meio onde eu tenho uma maior concentração de soluto, que é fora da célula. Aí a hemácia ela fica, como a gente está vendo aqui, murcha. Ela murcha, ela fica plasmolizada, certo? Aqui nesse segundo exemplo, eu também tenho as hemácias. Só que essas hemácias elas estão normais. Por quê? Porque elas estão no meio de igualdade de concentrações. Elas estão no meio que a gente chama de meio isotônico, certo? E aqui, gente, eu peguei a minha hemácia, joguei ela no meio hipotônico. Nesse meio hipotônico, eu tenho uma maior quantidade de soluto dentro da célula. Eu tenho mais soluto dentro da célula do que fora. O interior da minha célula é hipotônico, o meio fora é hipotônico e o interior da célula é hiper. A tendência da água é sair do meio onde ela está em menor concentração de soluto para ir para o meio onde ela está em maior concentração de soluto. Nesse caso, a tendência da água aqui, gente, é entrar na célula. E essa célula, quando ela recebe muita água, ela fica túrgida, podendo muitas vezes estourar. É o que a gente está vendo aqui nesse exemplo, certo? Nós temos aqui também o exemplo da osmose nas células vegetais. Lembrando que a célula vegetal ela tem a membrana plasmática e junto com a membrana plasmática ela ainda tem a parede celular. Quando eu pego uma célula animal, uma célula vegetal, desculpem, e jogo essa célula vegetal no meio hipertônico, esse meio hipertônico ele tem uma maior concentração de soluto do que o meio dentro da célula. Então, a tendência da água é sair da célula para o meio. É a célula perder água para o meio. Nesse processo que a célula vegetal perde água, nós dizemos que ela fica plasmolizada, certo? Aqui eu tenho uma célula vegetal no meio isotônico e ela fica normal. Mantém seu equilíbrio nas concentrações entre soluto e solvente. Aqui eu peguei minha célula vegetal, joguei ela no meio hipotônico. No meio que eu tenho uma menor concentração de soluto fora da célula. Se eu tenho pouco soluto fora, é porque eu devo ter muito soluto dentro. E a tendência da água não é ir de onde eu tenho menos soluto para onde eu tenho mais. Então, a água, consequentemente, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar na célula, fazendo com que essa célula ela fique plasmolizada, fazendo com que essa célula vegetal ela fique bem cheinha, ok? Aqui, ó, pra gente fechar, a osmose na célula vegetal, tá vendo? Aqui minha célula vegetal, a membrana citoplasmática, a membrana do vacúolo, o vacúolo, núcleo, parede celular, certo? Se eu pego minha célula vegetal e eu coloco ela no meio hipotônico, ou seja, aquele meio que eu tenho pouco soluto, a tendência é fazer o quê? Eu tenho pouco soluto fora, mas eu tenho muito soluto aqui dentro.
a tendência é a água entrar nessa célula vegetal. E quando a água entra, eu digo que minha célula vegetal ela ficou uma célula túrgida em desplasmólise, certo? Em compensação, quando eu pego minha célula vegetal e coloco ela no meio hipertônico, esse meu meio hipertônico ele tem muito mais soluto fora do que dentro da célula. Então, a tendência da água não é ir para onde eu tenho muito soluto. Onde é que eu vou ter muito soluto? Fora. Então, a água vai sair dessa minha célula aqui e a minha célula fica como uma célula murcha ou plasmolizada. Trouxe aqui para vocês também ó, o exemplo do que acontece na célula animal, que foi o caso da hemácia. Aqui nós temos o meio extracelular, o meio intracelular. Nós percebemos aqui que nós temos as concentrações iguais, ó, de soluto. E minha hemácia, quando eu jogo minha hemácia no meio isotônico, ela fica normal. Porém, quando eu pego minha hemácia e jogo ela no meio que eu tenho, no meio hipertônico, ó, eu tenho mais soluto fora do que dentro. A tendência da água é ela sair ó, de dentro para fora. Ela fica uma célula murcha, certo? E quando eu coloco minha hemácia no meio isotônico, ela ganha água, porque o meio no interior da célula está mais rico em soluto do que fora. A água entra nessa célula e essa célula ela fica inchada. Ok? Gente, espero que vocês tenham entendido osmose, tenham entendido os tipos de transporte passivo, tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal e até a próxima, se Deus quiser.